Boa noite, gente. Aí, pronto. Então vamos lá. Mais uma quinta-feira aí. Espero que ninguém esteja congelado. E é interessante, né, quando a gente vai fazendo esses estudos assim, porque toda semana, né, a gente encontra, estuda ali 3, 4, 5 questões aí do Livro dos Espíritos e hoje eu até assustei também, na hora que eu olhei assim, nossa, 258 já, assim, vai passando rápido, né, assim, a gente olha mil e tantas questões, ainda tem um bocado de chão aí pra gente caminhar, mas por outro lado, assim, já tem bastante conteúdo que a gente já viu, e outro dia eu estava assistindo um estudo sobre o Livro dos Espíritos mesmo, e aí a pessoa que estava fazendo lá o estudo, ela falou assim, é interessante, porque quando a gente começa e lê a primeira vez, todo mundo fala, tem que ler o Livro dos Espíritos e tudo mais. Aí a gente vai e começa assim, né, que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Aí já vai para a próxima, lê assim 10, 20, 30 questões em um dia só, dependendo ali do tamanho da questão, e fala que já leu o Livro dos Espíritos. À medida que você vai passando o tempo, né, às vezes a gente fica numa questão só ali, vai matutando, vai pensando, vai relembrando as coisas que a gente já viu, e é o que a Joana disse para o Divaldo, né? Acabou de ler, lê de novo, agora vai estudar, vai aprender, porque esse é o livro que tem tudo, né? Teve uma vez que o Divaldo conta que eu não sei se ele foi perguntado, não me recordo agora se foi ele que foi perguntado ou se foi ele que fez o questionamento, mas que ele estava na dúvida, que ele falou assim, olha, achei um ponto que o livro dos Espíritos não fala, de tudo o que é ciência e tudo mais. E aí era uma questão justamente de física quântica. Ele falou assim: olha, Kardec não falou nada disso, não. Isso não tem no Livro dos Espíritos. Aí a Joana apareceu para ele e falou: olha, vai lá na pergunta de como foram de como são criados os anjos, né? De como que eles se tornam anjos, do átomo ao arcanjo, vê se aquilo que está lá não é física quântica. E aí tava isso lá, né? Só que não tinha esse nome na época. Então a gente percebe que assim o Livro dos Espíritos tem de fato todas as respostas que a gente precisa para atingir a nossa evolução, né? O que a gente ainda não pode ter o conhecimento, eles falam, olha, não entra nessa parte não, que você tem muita coisa ainda para resolver primeiro antes de querer entrar nesses mistérios. E hoje o tema que a gente vai entrar, deixa eu só compartilhar aqui a tela, peraí. Esse tema que a gente vai entrar hoje é um tema sempre muito instigante, vamos dizer assim, porque começa a entrar mais numa parte que nos toca mesmo, né? Ou seja, tá falando, tocando ali no nosso calo, aquilo que a gente vivencia todos os dias, que são justamente as provas, né? Que a gente vai passando pelas encarnações, cada um com um tipo de prova diferente. Então, é uma questão que a gente vai fazendo sempre a reflexão, né? Poxa, como é que tá a minha vida? E é interessante que um dos evangelhos hoje que eu fiz à tarde, saiu justamente a parte lá no evangelho de a causas atuais das aflições. Então a gente vai percebendo como que a codificação ela está toda costurada, como que um ponto está ligado ao outro. Então o que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje é como que funcionam, né, essas provas que a gente vai enfrentar ao longo da vida, se elas são impostas, se é a gente que escolhe, quais são os tipos dessas provas, enfim. Então, a gente vai começar aí na 258, no estudo passado do Livro dos Espíritos. A gente ficou só na questão 257, que foi justamente o ensaio teórico das sensações dos espíritos. Então, a gente viu como que os espíritos têm as sensações, como que é a sensação quando a gente está encarnado, como que é a percepção quando eles desencarnam. Então, agora a gente vai partir para essa questão. A Fran está aí, vou Quer que pedir ela leia? para ler. Pode Eu ia ser, Fran? E aí perguntar, você claro. vai me ajudando. Então, vamos lá. 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí a Pronto. resposta, né? Vamos ficar aí na pergunta Tá. primeiro, porque é importante que agora ele já vai trazendo vários conceitos que a gente já viu anteriormente nos outros estudos. Então, só para refrescar a memória, quando na erraticidade, o que que é a erraticidade? A gente já estudou bastante sobre isso. É aquele período em que o espírito ele retorna ao mundo espiritual e ainda está lá como espírito errante, ou seja, ele está vivendo no mundo espiritual. Então, errante não significa que ele errou nem nada disso.
Errante significa que ele está na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra. Por isso que ele coloca em sequência, antes de começar nova existência corporal. Ou seja, esse espírito, né, nesse caso que ele está estudando, nessa pergunta, a pessoa ainda está no mundo espiritual e ainda não começou a reencarnação dela. E aí ele pergunta, poxa, tem o espírito consciência e previsão? Ou seja, consciência é aquela plenitude do conhecimento e de todo o alcance que esse conhecimento pode gerar. E aí ele coloca um outro ponto, né, que é a previsão. O que é a previsão? Previsão é a gente ver antes daquilo de fato se concretizar, antes de que de fato aquilo aconteça. Então ele quer saber se quando o espírito está nessa condição, ele consegue ver o que vai acontecer no curso da sua próxima encarnação. E aí vamos ver o que os espíritos respondem para a gente, Fran. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então aqui os espíritos deixam bem claro, ele escolhe o gênero das provas. E isso faz total diferença, porque eles não falaram, eles escolhem as provas, eles escolhem o gênero das provas. Então isso faz total diferença, porque a gente pode escolher o tipo de prova que a gente vai passar, mas não necessariamente como que vai acontecer naquilo, no nosso dia a dia, nas circunstâncias que a gente vai estar, porque afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio, as pessoas que convivem conosco têm o livre-arbítrio, então tudo isso vai interferindo no tipo como que essa prova vai se mostrar na nossa existência. Para ficar mais tangível, vamos pensar o seguinte, vamos supor que a Maria Reis, que entrou aí agora, ela decidiu, antes dela reencarnar, lá com os guias e mentores e tudo mais, ela teve esse privilégio, esse mérito de poder escolher um tipo de prova, e ela falou assim, poxa, nessa encarnação e agora, então, eu quero vir como médica, porque eu já fui alquimista em outras vezes, eu já trabalhei ali com a parte de farmácia e tudo mais, e agora eu quero, então, trabalhar como médico, socorrendo as pessoas em estados terminais. Eu quero ser o médico ali que vai levar um conforto, que vai levar um auxílio e tudo mais. Ou seja, ela decidiu ali o programa reencarnatório dela, e é claro que isso, assim, é tudo muito complexo, envolve muitos detalhes, mas, basicamente, esse é o gênero de prova dela. Vai vir ali como médico. Tá cortando, Fran? Ou quer falar alguma coisa? Para falar, na hora que você terminar, eu queria fazer uma pergunta. Ah, não, tranquilo. Então, ela escolheu ali o gênero e vai vir aí nessa parte de socorro médico, de atendimento médico espiritual. E aí, pois bem, a Maria Reis reencarna, chega lá nos 16, 17 anos, entra no ensino médio, começa a estudar para o vestibular e tudo mais, está ali com 18 anos. Ela não entrou no vestibular, não conseguiu passar em medicina. Aí estudou de novo, 19, 20, 30, 40, às vezes ela começa lá com 50 anos de idade a faculdade de medicina. Ou seja, ter entrado com 18 ou ter entrado com 50, isso estava lá no processo reencarnatório? Não, estava o que ela queria ser uma médica, estava o que ela passaria na faculdade de medicina, se dedicaria a isso. Mas pode ser que, às vezes, ela não se dedicou com 18 anos de idade e só conseguiu passar na faculdade com 20 anos de idade, aí começou o cursinho, começou o seu estudo, a sua preparação. Pode ser que durante a preparação aconteceu alguma outra circunstância que fez com que ela adiasse, e às vezes até fizesse uma outra graduação antes de entrar nessa própria. Então, o gênero das provas, ele é um só, mas os caminhos que vão convergir para esse gênero são inúmeros. Então, isso a gente vai debruçar também nas próximas questões, e aí a gente vai conversando e vamos tentar conciliando essa parte mais teórica com as questões práticas do nosso dia a dia. Fran. Eu estava ouvindo outro dia uma explicação, uma live do Jorge Elahá, em que foi perguntado a respeito de esportes radicais, e a respeito de quando a pessoa sofre desencarna, né, por um acidente devido a esportes radicais, se isso se configuraria o suicídio indireto. Aí ele disse que sim, porque você nunca sabe onde está o seu karma. Então, se você se arrisca numa determinada situação, você pode não dar certo, porque você não sabe onde está o seu karma. E eu sempre, assim, queria entender um pouco, assim, como que
que essa resposta que ele deu se encaixa nessa resposta ali, que os espíritos deram para o Kardec. Mas aí, eu não entendi, assim, E o direito. karma, quando eu escolho o gênero de prova, em que sentido que isso tem a ver ou não com karma? Como é que é isso? Porque eu nunca entendi muito bem a diferença disso, do que é um karma, do que é uma escolha de provas que a pessoa vem a passar. Uhum, Eu sempre tive essa confusão. sim. Qualquer coisa, Celinho, Heraldo, quem quiser aí pode complementar, mas karma está mais relacionado à expiação do que à prova em si. Geralmente, karma é aquilo que o pessoal, principalmente ali do Oriente, algumas filosofias, religiões do Oriente, entendem como se em uma encarnação, por exemplo, eu te magoei, eu te feri e tudo mais, eu infringi ali a lei de sociedade, de igualdade, enfim, gerei ali um problema, vamos dizer assim, que eu preciso resolver numa próxima encarnação. Ou seja, aquilo vai vir ali como uma expiação em que eu preciso passar por aquilo para poder ficar quite. E a gente sempre precisa entender o seguinte, que toda expiação, ela é uma prova, porque a forma como que a pessoa vai passar pela expiação, ela está sendo avaliada. Poxa, ela vai passar essa expiação, por exemplo, um sofrimento, uma dor, uma doença, seja lá o que for. Ela vai passar por isso de uma forma resiliente, com fé, com perseverança, ou ela vai passar por isso reclamando, agindo contra Deus, causando maior conflito? Então, entende que toda expiação, ela é também uma prova, mas nem toda prova, ela é uma expiação. Porque às vezes a pessoa vai passar por uma prova simplesmente pelo crescimento ali moral e espiritual que todos nós vamos passar, não necessariamente que ela fez algo de errado naquilo. Então, quando a gente analisa esses casos de desencarnação, questões assim que envolvem, igual agora teve a questão lá do submarino e tudo mais, assim, se a gente para analisar o que que vai caçar lá no fundo do mar, entende? Entende que tem ali um risco, entende que tem tudo uma questão assim, é, que é complicada, mas por outro lado, assim, também, quais são os objetivos? Se a gente pega uma expedição, por exemplo, para a Lua, concorda que, por exemplo, aquela primeira expedição que foi para a Lua, os riscos eram muito grandes, a chance dessa pessoa desencarnar era altíssima por qualquer motivo que for, mas tinha um propósito por detrás, né? O avanço da tecnologia, o avanço da ciência. Então, tudo isso tem muito de acordo com a intenção daqueles atos que estão motivando as pessoas. Então, às vezes, pode ser que aconteça uma desencarnação, mas e a pessoa vai sair daquilo super bem. Às vezes pode ser que seja o contrário, então vai depender muito das intenções da pessoa por detrás, vai entender das provas que tem por detrás e das expiações que tem por detrás também. Não sei se ficou muito genérica a resposta, mas qualquer coisa é uma questão que a gente pode levar para o Pinga Fogo também, né, o Espiritismo Responde, porque acho que é interessante, assim, a gente analisar esses casos. Cida? Então, Pedro, em Os Mensageiros, nós temos aquele capítulo, A Queda de Otávio. E Otávio, ele se comprometeu no plano espiritual a reencarnar, sendo quem cuidaria dos 6 irmãos dele. E realmente, não vou narrar tudo, o que aconteceu é que ele teve opções que foram muito mais pelo prazer, se envolveu com uma moça que tinha comprometimentos, que tinha um desenvolvimento espiritual muito aquém do dele, e desta relação ele não teria filhos no que foi programado no outro plano. Nesta situação, ele teve um filho, que foi um caos na vida dele. E Otávio, depois de muitos desacertos, desencarnou aos 40 anos de sífilis. E aquelas 6 crianças que ele se negou a cuidar, como estava na programação dele, que seriam crianças muito tênues naquela história toda, porque a mãe das crianças, que era a segunda esposa do pai do Otávio, ela desencarnou de lepra. E as crianças ficaram ao relento. Ok. Aí o que dá dessa história inteira? Ele desencarnou aos 40 anos de sífilis, quer dizer, produto da vida desregrada,
Sim. E aquelas 6 crianças eram, na verdade, aqueles espíritos que eram os que cuidavam dele no plano espiritual, benfeitores. E ele deixou de ter essa oportunidade. Então, acho que isso mostra bem que depende puramente das nossas escolhas. Sim. É assim que eu vejo, né? Eu acho que daria para a gente pensar nisso. Obrigada. Obrigada, mãe. Com certeza. Obrigada, Pedro, também. Não, com certeza. Assim, é sempre bom a gente pensar também naquele item, né? A causas atuais das aflições, e depois, quando acabar o estudo, a gente relê aquilo lá, porque a gente vai ver ali como que a gente compromete várias encarnações também por conta das nossas escolhas, por conta das nossas e aí ele elenca lá, né, a nossa imprevidência, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa não conseguir colocar um limite nos nossos desejos. Então a gente está sempre toda hora arrumando sarna para coçar, e a gente não sabe de novo quando que eles vão conseguir, por exemplo, no caso aí do Otávio, né, que você trouxe para ilustrar, quando vai conseguir reencarnar todo mundo de novo naquela situação. Às vezes vai demorar 200, 300, 400 anos até rearranjar tudo. Então, isso vai abrindo precedentes assim enormes para a gente ficar analisando. Por exemplo, então se um matou o outro, quer dizer que o outro agora vai ter que matar um para poder ficar aqui? Não, não é bem assim. A gente sempre tem que lembrar, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente vai analisando aí caso a caso, a gente tem muita coisa para poder falar aí. Vamos lá, Tiago agora, né? Bom, que eu vi aqui na sequência, tem Tiago, né? É o Tiago, tá James, eu esqueci. Depois o Boa Heraldo. noite, Pedro. Beleza. Eu cheguei agora, mas eu vi que você estava falando sobre essas expedições na Lua e tudo. Eu vou fazer, eu não sei se vai dar tempo, mas eu queria fazer só comentar 3 coisas. É que nem você disse, se a gente, para a gente evoluir, a gente tem que se arriscar, como esse avanço que a gente chegou na Lua, se não me falha a memória, em 1969. A gente tinha que arriscar para conhecer como que é lá. A gente sabia das medidas, sabia do que podia acontecer, mas era um risco que ia dar o progresso para a nossa evolução. Eu estava comentando agora sobre esses processos de reencarnação, né? Muito, eu não sei, eu posso estar equivocado, mas se assemelha muito ao tudo que você planta, se colhe. Se você, em outras vidas, plantou alguma atitude negativa, você futuramente vai colher uma atitude negativa, mas você pode reparar ela com o tempo. É só apenas isso. Boa noite. É isso aí, assim, a gente pode plantar coisas negativas, mas lembra que sempre o trabalho no bem, o amor cobre uma multidão nos pecados. Então, é isso aí. Heraldo. Boa noite a todos. É só lembrarmos, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente está. A questão karma, ela fica muito. Porque a gente tomou isso emprestado lá, né? Do hinduísmo, né? Né? Karma é uma palavra até em sânscrito e tal. E que muitas das vezes não representa exatamente esse conceito do hinduísmo. Né? Não representa, não é bem isso para nós espíritas. Então tem a questão das escolhas, obviamente, e nem sempre nós pagamos exatamente com a mesma moeda. Nem sempre, né? Porque há atenuantes, não é verdade? A gente já discutiu isso aqui. Se eu tenho que voltar nessa vida e ser assassinado, então está predeterminado que alguém tenha que vir para apertar o gatilho? Que determinismo é esse? Não há determinismo para o mal. Alguém reencara para ser assassino, porque se eu tenho que ser assassinado, eu preciso necessariamente de alguém que me assassine. Porque eu assassinei alguém na vida passada. Então eu tenho que desencarnar. As provas, obviamente, elas vão se adequando digamos assim, as circunstâncias sociais nas quais nós estamos. Então, obviamente, se eu me cubro de joias de ouro e
e sou imprevidente ao ponto de, ou levado à imprevidência, né? De passar por um lugar onde há uma criminalidade grande, a probabilidade que eu seja assaltado, que eu sofra qualquer tipo de violência, ou até mesmo ser levado à morte, em função disso, é grande. Então, existe uma probabilidade. Eu possa ter realmente, mas, eu escolhi usar ouro, enfim, e não fui o previdente o suficiente, né? E aí também eu ofereci campo às sugestões, obviamente, que me levaram a isso. Em relação às conquistas, né? Eu quero ser médico. E o Pedro, obviamente, abordou com primor aí. Eu dependo do esforço natural, porque qual é o nosso processo? Eu preciso passar no vestibular, eu tenho um Enem, ou eu tenho que ter uma condição financeira boa para uma faculdade privada. De alguma forma existem condições, né? Agora, exercer, digamos assim, o projeto em que eu tenho de somar na vida das pessoas, como médico talvez fosse mais fácil, talvez também não fosse, né? Eu poderia, nesse caminho, me perder, não é verdade? Ser tomado por uma empáfia, talvez, de achar que na condição de médico e tal, eu passe a brincar de Deus e enfim, não é? Qual a visão que eu vou ter? Mas posso também, por outro lado, num trabalho social, não é? Ajudar a recuperar tantas pessoas, dando suporte, por exemplo, a um trabalho social que faz isso, não é? De repente, dou um suporte financeiro, viabilizo, e vou mais um pouquinho à frente ainda. Se eu tenho dentro de mim aqueles requisitos necessários, e que se eu fizesse medicina seria, a priori, um excelente médico, posso também, pelo benefício da mediunidade, servir de intermediário, porque os espíritos que utilizam a medicina espiritual encontrariam em mim facilidades para exercer a mediunidade do ponto de vista espiritual. Eu estaria cumprindo com aquela, né, com o gênero, né, da prova da qual eu escolhi, que é, de certa forma, favorecer. Então, a gente precisa entender que isso é de uma forma mais ampla, né? São gêneros, e que está correto, Cida. Nós dependemos demais das nossas escolhas. Só queria deixar aqui uma referência que fala disso muito bem, muito bem. Está lá no Memória de um Suicida. Eles vão visitar o Instituto, logo depois que passa, né, quase 2 anos, e que eles chegam lá no Instituto lá, estão próximos da reencarnação, e eles vão visitar exatamente o departamento que faz a programação, né, que discute a anatomia do futuro corpo, né, que obviamente vai no perispírito operar a transformação para que ele possa moldar o corpo físico. É muito interessante, porque ali tem detalhadamente, é muito rico aquilo ali. É muito bom esse exemplo que o Heraldo trouxe, né, dos detalhes. A gente percebe que, assim, o gênero de prova foi escolhido, ajudar as pessoas em estados terminais. A princípio, era através da medicina. Pode ser que esse caminho dê certo? Pode ser. Às vezes chega aqui, a pessoa escolhe fazer engenharia. E aí, no meio do caminho, vira espírita, começa a ser passista, e vai todo sábado, às vezes, no hospital, dar lá passe. Está cumprindo o dever? Tá. Nos projetos sociais? Tá. Pode ser que esse era o projeto, e como diz o Heraldo, ele escorregue e caia? Pode. É uma prova, não quer dizer que ele vai passar, é um teste que ele está fazendo. Então, a gente percebe que, assim, os caminhos são diversos. É aquela história, eu vou sair daqui e vou lá para o Rio de Janeiro, coloco lá no Waze. E ele vai me falar, olha, vai demorar 2 horas e pouca, tantos quilômetros, vai ter tantos pedágios, beleza? Beleza. Às vezes sai daqui, tem um acidente, tem desvio da estrada, vai mudando, vai recalculando a rota, às vezes vai chegar mais rápido, às vezes vai demorar um pouco mais, mas vai chegar. Então, as nossas encarnações, assim, é uma viagem.
A gente se prepara mais ou menos, escolhe as roupas, o que vai levar na bagagem, quem que vai no carro com a gente, prepara os pneus, calibra, enche o tanque e tudo mais, mas os imprevistos vão acontecer. Na hora da estrada lá, a gente não sabe o que vai aparecer. Então, a gente vai recalculando a rota, Celinha. É muito interessante essa questão que a Fran colocou, e só complementando, realçando alguns aspectos, eu acho interessante que seja levada mesmo para o pinga-fogo, porque pensando na colocação que o Tiago fez, que a Cida fez e que o Heraldo fez, quando o risco representa involução e quando o risco, não involução, é adquirir débitos, ou quando ele representa crédito. Então, quando ela coloca, usa a palavra karma, eu entendo que ela quis tocar na lei de causa e efeito, que embora seja uma palavra em sânscrito, e que tem o oposto também em sânscrito, que é dharma, que é o mérito, a gente sabe que, na verdade, são palavras que representam, não exatamente, mas bem aproximadamente, a lei de causa e efeito. E quando o esporte radical ou determinados riscos escolhidos podem representar uma dívida, ou quando podem representar algo de bom. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa pergunta e tem essa resposta. A gente não vai falar aqui agora, para deixar lá para o Heraldo responder no pinga-fogo. Pode ser, Heraldo? Pode, estou sempre às ordens. E pedir a Fran para formular ela direitinho, quem quiser mais, porque esse assunto é um assunto que muitas pessoas trazem para nós e é importante falar dele. Obrigada, Celinha. E obrigada, Heraldo, também. Muito bem, Fran, vamos para 258A, que aí vai trazendo mais assunto aí para a gente ir formulando e vocês irem pensando nas perguntas também para o estudo. Porque aí quando vem a resposta, que é o próprio espírito que escolhe o gênero de provas, né, que é o livre-arbítrio, aí a pergunta vem, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Essa pergunta é muito boa, né, porque a gente agora lendo e olhando já com a visão espírita, assim, pode até parecer banal e óbvia, né? Mas se a gente parar e pensar, o que era o pensamento comum da época? Era aquele Deus ainda feudal, um senhor sentado no trono, que tem os prediletos, que cria os anjos e cria os demônios, e escolhe quem vem rico e quem vem pobre, ou seja, aquelas imposições de dores e sofrimentos, alegrias e tristezas, ou seja, isso rompe com toda essa crença, e que a gente vê ainda muitas pessoas acreditando nisso ainda hoje. Então a gente percebe como que é aquela história, né? O futuro das religiões, o futuro das religiões não é o espiritismo, né? Mas todas vão caminhar ao espiritismo, a essa filosofia, porque é a verdade, é a lei divina escrita, né? Então a gente percebe que não existe esses castigos, né? Vamos ver o que é a resposta dos espíritos, Fran. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos, se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Essa resposta é muito boa, porque ela
engloba várias questões, né? Então, assim, nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus criou todas as leis que regem o universo, naturalmente ele é o seu primeiro cumpridor, e o seu cumpridor mais fiel. Ou seja, a lei, ela está ali, é posta e é imutável em qualquer canto do universo. Ou seja, todos os espíritos criados seguem essa lei divina, em qualquer canto do universo, em qualquer planeta. Então, isso é ponto final. Agora, o que acontece é que Deus deixa a nossa própria responsabilidade, ao nosso próprio livre-arbítrio, a escolha do que a gente quer fazer, dos caminhos que a gente quer traçar, e aí, naturalmente, como a Celinha trouxe, né, a lei de causa e efeito, a gente vai sendo responsável também por essas consequências. Ah, mas como que funciona esse livre-arbítrio? Da mesma forma que um pai dá um livre-arbítrio para uma criança, né, fazendo aí uma analogia para ajudar na compreensão. Foi ontem, quarta-feira, eu estava com uma amiga e ela estava falando assim, meu filho chegou ontem da escola e fez o dever todo chorando, né? Ela estava falando com uma outra pessoa lá, fez o dever todo chorando, chorou, esperneou, não sei o quê, fiquei até com pena, mas ele teve que fazer. E aí a outra perguntou assim, mas a tarefa já era para a semana? Não, tinha acabado de passar a tarefa, é só para outra semana, mas eu já faço isso para não deixar acumulando. Ou seja, a criança, né, o filho lá dela, não tinha escolha de fazer ou não fazer tarefa. Podia chorar, podia espernear, podia fazer o que quisesse, não teria nem problema de ser para outra semana. Mas tinha que fazer. Por quê? Porque a criança não tem a condição de escolher se ela vai fazer o dever hoje ou se ela vai fazer amanhã. Porque se deixar ela escolher, o que ela vai escolher? Vai escolher brincar, jogar videogame, correr, tudo menos fazer ali o dever, a tarefa escolar. Então, a gente é como se fosse essas crianças, né? À medida que nós vamos amadurecendo e vamos tendo maior poder de decisão, entendendo melhor as consequências das decisões também, automaticamente vai aumentando o nosso livre-arbítrio. Então, ele aumenta sempre em relação a que nós vamos aumentando e evoluindo a nossa moralidade e a nossa intelectualidade, sobretudo a moral. Porque quanto maior a nossa moral, maior a nossa liberdade de escolhas também. Por quê? Porque a gente já vai conhecendo todas as consequências que vão acontecer. Eu escolhi passar por tal situação, por tal gênero de prova, e fali, e caí, não deu certo, errei, o que acontece? Recomeça. Então, Deus criou, volta a gente naquela questão, Deus criou todos simples e ignorantes, e vamos todos chegar à perfeição. Para uns, os espíritos colocam lá, para uns as eternidades serão mais longas, né? Quem lembra dessa resposta deles? Por quê? Porque às vezes ou errou mais, ou ficou mais estacionário, né? Não quis progredir, foi mais preguiçoso. Então, à medida que nós vamos avançando e tendo essa capacidade, nós vamos fazendo melhores escolhas. Se fica lá muito estagnado e vê que aquilo ali não vai dar muito certo, naturalmente aí começam as reencarnações compulsórias. Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela não enxerga que aquilo não vai ser bom para ela. É o mesmo caso, vamos voltar no exemplo da criança. Às vezes ela quer jogar antes de fazer a tarefa. A mãe não deixa, porque sabe que se for sempre assim, vai dar problema, não vai funcionar isso. Então, faz a tarefa ali meia hora, depois pode jogar mais meia hora, não tem problema. Então, às vezes, acontecem essas encarnações compulsórias, ou esse livre-arbítrio mais restringido, vamos dizer assim, não é por castigo, muito pelo contrário, é por amor, porque sabendo das consequências que aquilo virá, é por isso que acontece dessa forma. Então, a gente tem que parar de perder o medo das situações. Poxa, mas e se eu fizer assim, se eu fizer assado? Faz a sua prece, conecta com o alto, entra em sintonia e vai para cima, assim. Se não deu certo, faz de novo, tenta de novo, e aí a gente vai avançando, né? Vamos lá, Fran, 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Tudo que a gente conversou aí até agora, nos exemplos.
Então, a gente não sabe os caminhos que vão acontecer ali, tudo não, mas a gente sabe do gênero. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Estes atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomardes uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Essa resposta é muito boa, porque é uma carapuça para nós espíritos também. Porque a gente fala sempre assim, né? Às vezes tem até esse hábito de falar sem pensar. Não, nada acontece sem a vontade divina, nada acontece sem a permissão divina, sem, muitas vezes, analisar as próprias atitudes das pessoas, as próprias inconsequências das pessoas também. Então, foi o exemplo que eu dei hoje mais cedo. Se eu tenho que estar lá no Fé e Caridade 7h30, por exemplo, não adianta eu sair de casa 7h25, que eu não vou chegar a tempo. Ah, é a vontade divina, é a permissão divina, ou é a minha imprevidência que me fez chegar lá? Percebe? Então, a gente tem o hábito, muitas vezes, de terceirizar a culpa, de querer culpar a Deus, a espiritualidade, ou qualquer coisa que seja, e te eximir de nós a própria responsabilidade por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Então, a gente sempre tem que ficar atento sobre o que é de fato a nossa responsabilidade e o que é de fato questões do livre-arbítrio. Então, quando a gente escolhe o gênero das provações, naturalmente que a espiritualidade, todo esse programa reencarnatório, vai conspirar para que a gente consiga estar inserido num meio que vai favorecer para que a gente consiga passar por essas provas, mas também ter os suportes necessários, a ajuda necessária para vencer essas provas naturalmente. Então, a gente precisa entender sempre o seguinte: as qualidades e os atributos que nós conquistamos, sejam eles intelectuais ou moralmente falando, são resultado do nosso esforço. Então, aquele meme que circula na internet, né, que tem muito tempo que eu não vejo, mas que ficou muito tempo, que era assim, Deus me criando. E aí era um vídeo com uma pessoa de balde de água e colocava assim, paciência, colocava lá 2 golinhos só de água. Beleza, colocava 1 galão de água. Ou seja, se fosse fácil assim, se fosse simples assim, estava bom demais. Era só escolher, olha, paciência, pronto, vou dar lá 1 galão de água para o Pedro, agora a partir de amanhã ele já virou paciente. Não, não é assim que funciona. Como que eu vou fazer para ser paciente? Eu vou nascer numa família, vou trabalhar em um meio em que toda hora eu vou ser testado pacientemente. E como é que eu sou testado para ter paciência? Com os outros tirando a minha própria paciência, ou a paciência que já não existe. Por quê? Porque é assim que eu vou trabalhando e conquistando o esforço da paciência. Da mesma forma, é esse exemplo que os espíritos trazem na resposta. Se uma pessoa tem a tendência do furto, do roubo, se ele nasce numa família, ou se ele está em algumas circunstâncias em que ele não há nenhum tipo de estalo, sabe, aquela vontade de ver pessoas ou de comentários instigando ele ao roubo, como é que ele vai provar aquilo para ver se ele é capaz de resistir ou não, se ele vai domar as suas tendências ou não vai? Então, se ele nasce numa família super correta, está num ambiente super correto, honesto, de pessoas que já passaram por isso, que já domaram isso, ele não vai ter como se testar. Então, a paciência é tudo a mesma questão.
Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente nasceu no lugar certo, na família certa, e que as nossas principais provas, geralmente, frequentemente, estão ali no nosso próprio núcleo familiar. Esse é o escopo geral, esse é o escopo mais importante que a gente nunca pode fechar os olhos, porque se a gente se dirigir ali por eles, a gente vai muitas vezes acertar quais são as nossas provas. E aí, naturalmente, a gente vai pedir auxílio para poder passar e suportar todas elas com muita fé e resignação. (260). Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? É isso que você falou, né? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se achem em contato com gente dada à prática de roubar. Percebe? Então, assim, se não tiver contato com esse pessoal, não vai ter gente, não vai ter como. Então, os instintos, por isso que é muito importante o papel dos pais, né? Volto aqui a frisar. E quando eu falo os pais, mas também aqueles que criam os filhos, né? Sejam eles tios, avós, as pessoas que vão analisar aquele espírito que está nascendo, vamos dizer assim, do bebê até aí os seus primeiros anos de vida, porque ao observar esses instintos, ao analisar esse espírito que está renascendo, já é possível perceber quais são os pendores desses espíritos. Então, poxa, será que já é um espírito que está voltado mais à prática do roubo, à mentira, à ambição? Será que ele quer os brinquedos todo para ele, não aceita compartilhar nada com ninguém, tudo é para ele, do jeito dele, na hora que ele quer? Se ninguém dá atenção, ele faz birra? Será que isso, então, é um reflexo de uma personalidade egoística? Será que é um reflexo de alguém que não sabe compartilhar? Enfim, então, quando a gente tem contato com essas pessoas, né, com essas crianças, e consegue, de fato, compartilhar e observar esses pendores, a gente já sabe, naturalmente, quais são as características de provas que os próprios pais também vão passar com as crianças, porque as crianças, elas vão estar passando ali pelas provas que elas escolheram, mas os pais, as pessoas envolvidas também, é sempre uma via de mão dupla, vão passar por provas também da educação daquela criança. Então, poxa, como é que eu tenho que preparar essa criança? Como que eu vou evangelizá-la? Como que eu vou educá-la? Quais obras eu vou deixar? O que eu vou liberar e o que eu não vou liberar? Então, tem todo um atributo que está ali por detrás que vem através da observação. Então, quando a gente negligencia isso, deixa as crianças de lado, seja por qualquer motivo que for, a gente está negligenciando o nosso dever como pais e mãe, né, de educação moral dessas crianças. Então, olha como é que são difíceis essas situações, porque a gente olha aqui no livro, é sempre muito fácil, mas quando é o nosso calo que está apertando, é muito difícil. Certa vez, uma mãe que tinha um filho, o filho já era cego, não tinha os braços, então você imagina, já era cego e não tinha os braços. E era uma criança, assim, para a mãe sempre muito tranquila, muito, muito bem. E aí ele teve um problema nas pernas, começou a ter um problema nos dois joelhos, nas duas articulações, e os médicos tentaram de tudo, fizeram tudo que podiam, assim, e falaram, olha, infelizmente não vai ter jeito. Essa criança que já não tinha os dois braços, eles estavam recomendando, depois de diversos esforços, a amputação das duas pernas, né? Ou seja, a criança ia ficar ali completamente cotoco, não tinha os braços, não enxergava e não tinha a perna. E a mãe ficou desesperada, porque, poxa, ia perder completamente a liberdade do menino, ia ficar muito difícil a situação toda, e para ele seria muito frustrante também. E ela resolveu, então, ir atrás do Chico, né, para ver se o Chico tinha alguma mensagem, algum conforto, o que ela faria naquela situação. E aí essa mãe vai ao Chico procurando, desesperada, para ver se tinha alguma cura, alguma coisa que eles poderiam fazer, e quando essa mãe começa a conversar com o Chico, Emmanuel sopra para o Chico e fala, olha, fala para ela poder acatar a decisão dos médicos. E aí o Chico fala, olha, o Emmanuel está me dizendo que é para você, de fato, seguir a instrução dos médicos, fazer tudo o que eles estão sugerindo e realizar a amputação das duas pernas da criança. Mas Chico fez toda aquela argumentação e tudo mais, e por que era essa a sugestão do Emmanuel? Porque essa criança, ela já era reincidente no suicídio. Então, ela já estava cega por conta disso, já tinha perdido as mãos por conta disso,
E ela já estava pensando que quando ela tivesse a oportunidade de poder correr, estiver perto de alguma situação em que ela pudesse, seja se jogar, pular na frente de alguma coisa, enfim, a oportunidade que ela tivesse, ela já estava pensando em se suicidar novamente. E às vezes você vai analisar assim, poxa, mas tinha motivo naquela encarnação para ela se suicidar? Pode ser que não, mas já era um comportamento adquirido de diversas reencarnações, que todas as vezes que o espírito se depara com uma dificuldade qualquer, um obstáculo qualquer, alguma coisa que o contrarie, por exemplo, a válvula de escape, o hábito que ele criou, a conduta que ele criou, era o suicídio. Então, cortando as pernas dessa criança, naturalmente estaria fazendo com que ele preservasse a vida. E aí, preservando a vida, ele conseguiria conseguir continuar a encarnação, porque a grande vitória, a prova do gênero ali para essa criança era o quê? Passar uma encarnação, vamos dizer assim, de morte morrida, sem ser por suicídio, né? Heraldo. Ô Pedro, essa pergunta me chamou a atenção, estava aqui aguardando para ver se alguém ia tocar nesse assunto aí. Então, peço desculpa de, mais uma vez, estar aqui fazendo Não, essa fique ingerência. bom, fica à vontade. Sobre a questão de necessário que haja analogia, né? Isso aí me chama muita atenção, porque, veja bem, quando ele responde que é forçoso que seja posto um bem onde possa sofrer a prova que pediu, quer dizer, o gênero de prova, é que a probabilidade aumenta. Quando se diz que faça analogia, é preciso que a gente não interprete o seguinte, que as coisas têm que ser assim, ó. Então, eu, para lutar contra o alcoolismo, vou nascer entre os alcoólatras. Né? Então, não é bem sobre essa questão. Acho que seria até, de certa forma, né, vamos dizer assim, estabelecer ou colocar alguém, né, possuidor de uma fraqueza, mesmo que o espírito esteja decidido a esse tipo de coisa, né, eu não quero usar a palavra assim, mas eu acho que seria uma maldade, né, uma maldade, e que, obviamente, isso não corresponde às leis divinas que são de amor. A grande questão que a gente precisa entender é que Deus, todos os dias, na dinâmica da nossa vida, de todos nós que aqui estamos, que quando reencarnamos, Ele nos oferece situações com as quais nós vamos aprender algo. E também nos oferece situações para que a gente também exercite o que já aprendemos. Então, no nosso dia a dia, temos circunstâncias, situações, testes, possibilidades de aprender com a circunstância, com a situação, com as possibilidades. E, ao mesmo tempo, com aquilo que já aprendemos pelo correr das reencarnações, pelas habilidades, pelo que desenvolvemos espiritualmente, também está cheio de oportunidades de exercício daquilo que aprendemos. Percebe? Então, se eu preciso aprender, né, a entender, não é necessário que eu esteja em contato com gente na prática de roubar. Por exemplo, existem circunstâncias no dia a dia. Porque o que me faz ser desonesto do ponto de vista monetário do dinheiro? É o quê? É a repetição que começa normalmente com as pequenas coisas. É aquela moedinha, aquele troco que eu não devolvi quando veio a mais para mim. Porque eu acho isso banal. E são esses pequenos que a gente imagina, pequenos enganos, pequenas distorções de um comportamento que não estão dentro da ética e da moral cristã, que acabam se tornando comportamentos em nós. A mentira, não é? É aquela mentira inocente que a gente diz, não é? Lógico que eu estou eximindo algumas que são terapêuticas, é óbvio, né? É óbvio, né?
Se a sua esposa te pergunta, amor, você acha que eu engordei? Só tem uma resposta, não. Porque qualquer coisa além disso, você vai arrumar um problema danado na vida, né? Quer dizer, aí fica pior, quer dizer, aquilo que estava em paz vira um... Então, tem umas mentirinhas que são terapêuticas, né? Agora, esse comportamento de mentir, né? De dissimular, não é verdade? Isso vai de tal forma a gente repetindo que a gente se torna o quê? Um mentiroso catedrático. Não é assim? E assim com todo comportamento humano que agride a ética, que agride a moral. Então, se a gente observar, o que nós possuímos, que hoje a gente às vezes tem que combater em nós, foram atitudes que começaram. Agora, existem oportunidades de aprender? Existe. E como existe oportunidades do exercício daquilo que aprendemos. Percebe? Então, é óbvio que o livro dos Espíritos, a gente já falou sobre ele, eles respondem de uma forma geral, para que a gente entenda a analogia e a lógica disso. E aí sim a gente, né, torne esse geral e particularize isso. Eu queria chamar a atenção para essa questão da analogia. Show de bola. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Ou podemos passar para a próxima? Vamos ver a pergunta A, então, Fran. Uhum. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E aí a resposta, e seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Ou seja, né, aí é aquela provocação, né, para a gente poder justamente acelerar o processo aqui da Terra. Então, poxa, se não tem esse contato, né, se não há essa analogia aí, como o Heraldo chamou a atenção, quer dizer, como é que vai resolver isso, então? Então, provavelmente, esse espírito que precisa passar por uma prova qualquer, que já não encontre aqui na Terra, por exemplo, uma similaridade, essa analogia que vai fazer com que ele seja provocado e que ele consiga passar por essa prova, aí acontece as transmigrações, ou seja, ele é colocado, seja em outro planeta, em alguma circunstância em que vai ser adequado a ele para poder justamente passar por essa prova. Então, o nosso esforço é sempre trabalhar moralmente, extinguir o mal aqui da Terra, até que um dia a gente chegue nesses mundos ditosos e felizes. Então, as pessoas que estão habitando esses mundos já não precisam mais passar por essas provas, não precisam passar por questões, por exemplo, quem habita um mundo feliz não precisa mais passar por nenhuma prova, expiação, vamos dizer assim, no mundo de provas e expiações, não precisa passar mais pelo planeta Terra. Agora, vamos recordar lá de Alcione também, né? Ela é um espírito completamente de alta envergadura, alta estirpe, completamente, assim, avançado moralmente, intelectualmente, em diversas situações, decide reencarnar aqui na Terra, escolhe ali as provas, escolhe onde reencarna, faz todo aquele arcabouço, mas ainda assim, quando estava lá fazendo todo esse planejamento, eles falaram, olha, tem certeza? Quando a gente chega na matéria, o negócio é diferente, há o risco de, mesmo que já tenha passado, no caso lá dela específico, né, sempre há a chance de cair, de acontecer alguma questão. Então, a gente percebe que, assim, quando está na Terra, quando tem esse contato da matéria, a matéria que a gente conhece hoje aqui ainda no planeta Terra, é uma matéria muito densa, assim, a gente não tem noção das faculdades espirituais, não tem noção do que é, de fato, ainda o mundo espiritual, né, essa matéria é ainda muito grosseira. Mara. Boa noite, Pedro. Me fez lembrar uma frase que eu li essa semana de Buda, que ele fala que nós já fizemos as escolhas, estamos aqui apenas para entender por que a fizemos. Eu acho que tem um pouco a ver com esse tema de hoje. Com certeza. O conhece-te a ti mesmo é o primeiro passo para a gente não repetir essas escolhas que nós já fizemos, né? Então, ok, conheci o porquê, mas assim, como que eu faço para melhorar isso então, né? O que eu posso fazer para reparar isso? Então, quando a gente olha lá o Código Penal da Vida Futura,
São sempre 3 pontos que eles colocam muito importante para nós. O primeiro passo é o arrependimento, né? Ou seja, poxa, fiz uma escolha equivocada, caí nessa prova, me arrependo. Faço uma oração, peço perdão, me conecto com o alto, e aí eu passo para o arrependimento, para a expiação e para a reparação. E aí sim eu vou conseguir avançar e passar isso tudo. É importante não ficar só no campo contemplativo, né, assim, filosófico, mas sim entrar na parte prática. Mas sem dúvida essa é a primeira etapa, assim, Mara. Vamos lá, Fran, 261. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas, tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Então, olha só, quer dizer que a gente precisa passar por todas as provas, por todos os tipos, a tentação do roubo, enfim, de todas as questões que podem aparecer, e aí os espíritos vão responder que Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Então, olha só, não necessariamente todos têm que passar pelas mesmas provas. Às vezes a Fran vai passar por muito menos provas do que eu vou precisar passar por escolhas que eu já fiz anteriormente. Ou seja, cada um tem o seu próprio caminho. Então, de acordo com o caminho e com as escolhas que a gente faz, a gente vai naturalmente aumentando ou reduzindo aí as provas com que a gente vai passando. Porque não necessariamente a gente precisa passar por uma prova para poder aprender com aquela situação, com aquela questão. Então, sei lá, a gente foi comer um pastel, chegou alguma comida ali. E aí fui eu e o Luciano que levantou a mão ali, e a gente foi comer um pastel. Aquele pastel saiu quentinho, delicioso, todo mundo vai ficar com a barriga roncando aí agora de fome. E aí vem aquele cheiro e tudo mais, o Luciano ali já chega, entrega o dele primeiro, e aí ele vai, estava salivando, dá aquela mordida naquele queijo quente e queima todo o céu da boca. Poxa, a hora que a pessoa for me entregar o meu pastel, o que eu vou fazer? Vou fazer igual o Luciano, que foi seco no pastel e queimou o céu da boca? Claro que não. Eu vou abrir, eu vou deixar esfriar, vou esperar, não vou sair mordendo para eu não queimar o céu da boca. Ou seja, eu vi com o Luciano, eu vi a situação que ele aprendeu, eu vi o que ele passou, e aí necessariamente eu vou fazer uma escolha diferente da que ele fez, para não ter o resultado que ele teve. Então, nas nossas situações, na nossa relação, a gente está cercado de escolhas e de situações e de pessoas que também estão fazendo as consequências delas, as escolhas delas, e naturalmente nós estamos moldando as nossas escolhas baseado com as experiências que a gente viu. Então, por isso que é tão importante a instrução do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos por quê? Quando nós pegamos toda a obra espírita, a Cida, por exemplo, trouxe um caso que está ali nos Mensageiros. Quando a gente olha os relatos lá no livro Céu e Inferno, dos espíritos sofredores e até dos espíritos felizes, eles vão relatando para nós o que fez com que garantiu ou a infelicidade ou a alegria para eles, o que trouxeram amarguras e o que trouxeram gozos ali no plano espiritual. Então, para nós, por exemplo, que também trabalhamos numa reunião mediúnica, é toda semana uma oportunidade de aprendizado, porque eles estão ali relatando por que eles ainda estão presos naquela situação, por que motivou aquela vingança, o que motivou aquele rancor, aquele ressentimento. Então, para nós, a gente sabe, poxa, se eu fizer isso, é bem provável que vai acontecer essa situação comigo. E por que tem um amor? Porque é através do amor, da prática do bem e da caridade, que nós vamos, muitas vezes, nos eximindo de passar por provas que já não mais serão necessárias por conta do trabalho no bem. Aí entra o que o Heraldo trouxe para nós anteriormente, que são os atenuantes e os agravantes. Ou seja, a minha conduta, às vezes eu escolho um gênero de prova que eu precisaria
ficar doente dos 50 até os 90 anos de idade quando eu desencarnar. Mas, às vezes, o meu trabalho no bem está tão grande, está tão bom, que, às vezes, ao invés de adoecer nos 50, eu vou poder adoecer nos 60, nos 70, nos 80, nos 90, enfim. Isso sempre vai sendo reavaliado constantemente. Então, amai-vos e instruí-vos. Luciano com o céu da boca queimada. E pior que eu já queimei, Pedro, não com pastel, mas com café. Olha só, essa questão é muito boa, porque ela retira completamente algo, né, que algumas pessoas pensam que Deus é sádico, no sentido de, né, nos coloca à prova, né, com essas questões em relação ao orgulho, à inveja, à avareza, à sensualidade, ou seja, que estamos num ambiente e somos colocados à prova por um simples sadismo, né, divino. Equivocado, né? Na verdade, as escolhas que fazemos no mundo de provas e expiações, muitas das vezes até equivocadas, mas de forma inconsciente, pelo fato de ainda não nos conhecermos em termos de virtudes e dificuldades. Né? Não nos conhecemos e aí sim, muitas das vezes, sucumbimos ao erro. E até podemos pensar alguma vez, poxa, por que eu fui testado? Por que a divindade colocou isso no meu caminho, né, para me testar? Não tem sadismo nenhum, não. Pelo contrário, né, eu poderia escolher qualquer caminho que não esse. Eu sempre brinco com alguns colegas, né, entre duas direções, uma bifurcação, fazer A ou fazer B, eu ainda posso fazer C, que não seria nada, sabe? Então, a gente tem sempre a oportunidade de escolher, é o livre-arbítrio mesmo, né? Então, retira completamente a ideia de um sadismo divino, não existe. É isso aí, muito bem. Vamos ler a 262 para a gente fechar o estudo aqui, por favor. Tá bom. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Muito boa essa questão também, né? Porque vai mostrando para nós que, assim, não é tipo assim, ó, se coloca ele lá, reencarna e vamos ver o que acontece. Não é assim. À medida que nós vamos amadurecendo, vai sendo cortado esse livre-arbítrio, como a gente já disse, mas olha o final, como que a gente tem que assumir essa responsabilidade mesmo, tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Ou seja, nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Se a gente cai muitas vezes, é por nossa própria escolha. É porque nós, muitas vezes, como disse o Luciano, não ficamos parados em frente à bifurcação e falou assim, poxa, eu vou fazer uma prece, eu vou entrar em sintonia, eu vou esperar um pouco antes de tomar qualquer decisão. Eu vou dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Então, muitos erros que nós cometemos são equivocados por conta disso, de não parar de pensar, de repensar, de às vezes conversar com alguém, de pedir uma informação, de pedir um conselho, de aguardar um pouco, porque muitas vezes a gente percebe também nas nossas situações que às vezes a gente toma uma decisão por impulso, por querer agilizar as coisas e tudo mais, e que daqui a pouco a gente percebe que já foi uma decisão equivocada porque apareceu uma outra circunstância que trouxe uma resolução melhor. Se a gente tivesse simplesmente aguardado, teria surgido naturalmente. Às vezes a gente faz um esforço danado, perde tempo, perde energia, às vezes cria até um atrito, uma questão que não precisava nem existir, né? Então, aí acontece a queda do homem. E para a gente fechar hoje, Fran, a 262A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação.
Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, olha só, não está somente nas nossas mãos, né? A gente sabe que não é simplesmente a gente que vai escolhendo tudo, muitas vezes a gente nem tem esse cabedal ainda, essa evolução moral e intelectual para podermos escolher as nossas próprias encarnações, mas nós vemos mesmo nas próprias reuniões mediúnicas os espíritos ali que, bem provável, assim, já estão sendo levados para as próprias encarnações compulsórias, porque não tem mais muito o que fazer com eles ali. Eles podem gritar, podem berrar, podem não concordar, podem fazer o que quiser, mas é para eles o progresso, é a misericórdia atuando. Muitas vezes a gente sabe que para a criança melhorar, tem que aplicar a injeção, vai doer, vai ficar dolorido na hora, pode ter febre, pode ter o que for, mas que daqui a pouco já vai ter passado tudo, ele vai olhar para trás e falar assim, poxa, graças a Deus que passou por isso. Então, é sempre um benefício muito grande, assim, e é claro, nós sempre temos essa visão estreita, deturpada, mesmo quando nós estamos no plano espiritual, mas os espíritos superiores e, sobretudo, Deus, sempre sabe o que é melhor de cada um de nós. Vamos na 263 também, Fran? Só aproveitar que ela é curtinha, que a gente já fica mais uma. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Ótimo. Então, naquela relação lá que nós já vimos anteriormente, do espírito, quando está no mundo espiritual, reencarna, quando está na reencarnação, depois volta para o mundo espiritual, a gente sabe que esse torpor, né, esse período que o espírito passa, depois que larga o corpo, ele varia de acordo com cada indivíduo. Para uns, naturalmente, quando já desencarnou, já vai saber que está fora do corpo, vida que segue. Para outros, isso vai demorar. Às vezes, outro dia eu vi não sei se foi vídeo, não lembro agora direito, mas para a pessoa falando o seguinte, olha, ela conversando com não sei se era católico, protestante, evangélico, enfim. Poxa, mas então quer dizer que se, por exemplo, a gente desencarnou, morreu, a gente vai ficar no purgatório por 100 anos dormindo, sem fazer nada, até decidir o que vai acontecer com a gente? Se for 1000 anos, a gente vai ficar 1000 anos dormindo? Se for 1 milhão de anos, 1 milhão de anos dormindo, sem fazer nada? Ou seja, isso, para a doutrina espírita, essa fé raciocinada, a gente sabe que não funciona assim. Então, para muitos, a gente não vai simplesmente assim, desencarnou, já vai escolhendo a prova. Não. Às vezes vai demorar um tempo de olhar tudo, vai assentar. A gente sabe que tem aproximadamente aí são dados, né, não precisos, vamos dizer assim, mas gerais, que para os espíritos, vamos dizer assim, esses que reencarnam, vamos dizer assim, o geral da Terra, geralmente aí varia de 50 a 100 anos, entre uma encarnação e outra, podendo demorar um pouco mais, um pouco menos. Já os espíritos missionários, esses espíritos missionários mesmo enviados do Cristo, eles geralmente aparecem na Terra cerca de 500 a 800 anos, né, aproximadamente. Então, são encarnações já que demoram um tempo maior para acontecer, para chegar aqui. Então, é isso. Fran? Falta 2 minutinhos, se não der tempo, depois eu mando lá para o Pinga Fogo, né? Aí não tem problema, não. Era só uma questão, será que para esses espíritos que que não querem reencarnar, né, que tem reencarnação compulsória, vamos dizer, existe alguma característica que vem comum em espíritos que reencarnam nessa circunstância, que possa, talvez, ser expressa na personalidade deles, ou, de alguma maneira, tem algum relato disso, algum estudo disso, de alguma característica, assim, específica desses que vêm a contragosto, ou não existe nada disso? Não sei, porque eu nunca li. E é interessante que, às vezes, existe alguma coisa assim, né? Alguma característica da pessoa que possa mostrar isso. Assim, as situações, elas são sempre, vamos dizer assim, a mesma coisa que das provas geral, né? Existem todas as circunstâncias, vamos dizer assim, cada um vai ser por um motivo qualquer, enfim,
mas existe o gênero das provas por detrás, né? Ou seja, o gênero, por que está acontecendo daquelas reencarnações compulsórias. Então, acho que é bem legal também a gente trazer esse assunto para o Pinga Fogo, para a gente motivar, assim, por que esses espíritos, às vezes, ficaram tanto tempo estacionários, por que eles não querem reencarnar, e por que eles vão ser obrigados a reencarnar. Então, a gente pode anotar aqui também para ser um tema aí de 2, 3 perguntas para o Heraldo ter bastante barulho de carroça no ouvido dele, como ele gosta de falar. Eu não pergunto nada para o Heraldo, agora já vem com 2 hoje, né, Heraldo? Então tá, obrigada. É isso, Celinha. Até porque eu acho que a Fran também quer saber se a gente consegue identificar se a reencarnação é compulsória ou não. Me parece que aquela pergunta dela foi um pouquinho, se a gente descobre nas características, se é possível perceber isso. Vamos passar para a nossa segunda parte. Hoje nós ficamos cheios de perguntas. Ei, Heraldo, você está animado? Não respondeu. Escondeu aí, ó. Está com medo, o Espiritismo responde, ó. E vamos, então, pedir ao Edson que nos prepare